Fala, nação tricolor, começando mais um pós-jogo Pocket aqui no canal Café com Leiro. Já peço encarecidamente que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Confere aqui embaixo se o botãozinho de inscrever-se está clicável. Se você tiver clicável, clica aí para ajudar a gente. Estamos na meta de 10 mil inscritos o quanto antes. Beleza? Chegar nos primeiros 10 mil é muito importante. Vocês sabem que o nosso canal F Bahia terminou sendo derrubado e a gente não sabe se vai conseguir recuperar, então dê essa força aqui no novo canal pra gente, tá bom? Deixa o likezão também pra fortalecer. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. E claro, comenta aqui embaixo o que, é que você achou da atuação do Bahia e claro do que eu vou falar também neste vídeo. O jogo seguro do Bahia, né? Um jogo que a gente conseguiu ser melhor do que o Náutico em boa parte da partida, mesmo com a equipe alternativa. No primeiro tempo, muitos erros de passe, né? Um Bahia meio desligado, acho que sentindo um pouco a falta de entrosamento, né? Muitas mudanças. No sistema defensivo ali, o Zé Guilherme com o Fred Lippert, né? Um de 18, o outro de 20, ficaram meio perdidos na marcação. Tanto é que o gol do Náutico sai dessa indecisão, né? Um passe do Vinícius entre o Fred e o Zé Guilherme, o famoso passe entre o zagueiro e o lateral, né? O Bruno Mezenga entra bem ali no espaço, não estava impedido, né? Um bom passe do Vinícius ali no limite, né? O lance ajustado, mas no meu ver, gol legal do Náutico e o Bruno Mezenga consegue fazer 1-0. Mas um Bahia que conseguiu ainda no primeiro tempo, né? Levar algum perigo, criar algumas oportunidades e depois de um belo passe do Rodrigo Nestor, né? Uma enfiada de bola maravilhosa, aliás, boa partida do Nestor, né? Conseguiu ali conectar boas triangulações, né? Fez bons lançamentos, fez um excelente passe para o Thiago fazer uma ótima finalização de perna esquerda, atacando o espaço. Belo gol do Bahia, gol de empate contra a equipe do Náutico. Logo na sequência ele faz uma jogada muito boa com o Kaique, né? Kaique puxa para dentro, toca pro Nestor, Nestor dá 2 tapas na bola, deixa o Kaique de cara pro gol, né? Dá uma cavadinha por cima da defesa e Kaique termina furando a finalização que seria a virada do Bahia no primeiro tempo. Mas foi um jogo muito bom do Bahia, né, dentro do contexto, né, da atuação de um time que estava, obviamente, bastante modificado, com peças que estavam, por exemplo, o Zé Guilherme é a primeira vez que ele começa como titular um jogo pelo Bahia, né, já tinha jogado pelo profissional, é um lateral esquerdo de 20 anos, fez um bom jogo, principalmente acho que no segundo tempo, né, no primeiro tempo ele teve ali algumas falhas de posicionamento, falhas defensivas, o que é natural, mas no segundo tempo acho que isso foi corrigido, o Rogério Ceni voltou para o segundo tempo com o mesmo time, mas com essas questões, né, de concentração, questões de posicionamento ajustadas, e o Bahia conseguiu ser muito melhor no segundo tempo do que no primeiro, e aí o placar ele foi acontecendo naturalmente. Se não fossem 2 gols anulados, e muito bem anulados, né, a arbitragem, aliás, foi muito bem no jogo, eu acho que o único erro do árbitro foi que na falta que o Kaique sofreu no primeiro tempo, na entrada da área que o Cauli bateu para fora, era para ele ter dado o cartão amarelo, né, pro volante do Náutico, Auremir, e ele não deu. Tirando esse lance, eu acho que o juiz não foi mal no jogo, foi bem, né? Os bandeirinhas também foram muito bem, no meu modo de ver. Foram bem no jogo, mesmo sem o VAR, né? E todos os lances ajustados, todos os lances decisivos, eles estiveram bem. Então, no meu modo de ver, foi uma boa atuação da arbitragem hoje pela Copa do Nordeste. O Bahia que está classificado. No segundo tempo, a gente acho que foi para cima para tentar realmente matar o jogo. Conseguiu fazer o 2-1 num passe do Michel Araújo pro Thiago, né? Mais um gol do Thiago aí no segundo tempo, garoto da base, 20 anos. Criticado por muitos, tá? Minha memória é boa, né? No Campeonato Baiano, aqueles 3 primeiros jogos ali, o Thiago foi bastante criticado, né? Ah, Thiago não serve pra nada, Thiago não joga nada, né? Thiago tem que fazer Senai, tem que fazer Enem, né? E Thiago hoje mostrando mais uma vez a sua utilidade, né? Já foi bem contra o Ceará, sofrendo pênalti, foi bem contra o Vitória, né? Entrando muito bem ali no jogo e também agora contra a equipe do Náutico, mais uma ótima atuação do menino Thiago, que vai ganhando minutagem, vai ganhando oportunidade. E não sei não, viu? Se nesse momento o Thiago já não merece oportunidades à frente do Lúcio Rodrigues, que nesse momento está na seleção uruguaia. De repente o Lúcio ir pro lado do campo, né? Como ele disse querer, né, na última entrevista que ele deu para a imprensa uruguaia, e o Thiago surgiu com uma possibilidade real ali de substituição ao William José. Mas foi um jogo ok, né? Um jogo bom do Bahia. Entendo que a gente conseguiu criar boas oportunidades, né? Alguns momentos de desatenção no primeiro tempo, no segundo tempo ali temos que 1 ou 2 jogadas também de desatenção defensiva, mas de uma maneira geral eu achei um jogo muito interessante, né, da equipe do Bahia. Um Cauli que jogou 90 minutos e jogou muito bem numa posição um pouco diferente, né, vindo um pouco mais de trás, com um pouco mais de liberdade,
né? E um Cauli que conseguiu ver o jogo de frente, né? Isso é maravilhoso. Acho que foi muito bem o Cauli no jogo de hoje. O Nestor também, para mim, fez um bom jogo enquanto teve gás, enquanto teve fôlego. O Michel, apesar do gol e da assistência, já não acho que fez um jogo tão bom assim, né? Claro, conseguiu participar diretamente de 2 gols, mas acho que na dinâmica de jogo, errou muitos passes, sabe? Então, acho que, não sei se estava com falta de concentração ali, se não estava 100%, mas acho que faltou um pouco, né, do Michel ser um pouco mais incisivo em alguns lances, apesar de ter participado diretamente de 2 gols na partida. Acho que o Rogério Ceni foi bem na estratégia, foi bem no planejamento, foi bem na escalação, foi bem nas alterações, né? Ele não levou para o jogo de hoje Jean Lucas, Caio Alexandre e Eric Puga. São os 3 principais jogadores do Bahia hoje, sem dúvida nenhuma. Na defesa, nosso pilar defensivo é o Ramosinho, que ele também não colocou em campo, aliás, levou para o banco, né? Mas não colocou. De titular, realmente, colocou ali o Luciano Juba no segundo tempo, né? O William José também, que deve passar a ser titular desse time do Bahia a partir de agora, entrou no segundo tempo. Ademir, que pode vir a ser um titular também, entrou na segunda etapa. Gostei das entradas do Juan Pablo e do Jota, né? O Juan Pablo um pouco mais apagado pelo lado esquerdo, né? Não teve muitas possibilidades ali pelo lado esquerdo, mas um Jota que entrou muito participativo, né? Roubando bola, conectando passes. Foi mais uma boa atuação do Jota, dessa vez entre os ditos titulares, né? Ou profissionais, pelo menos. E se credencia para ter mais oportunidades, né? Então é um jogo que a gente conseguiu oportunizar os mais jovens, a gente conseguiu oportunizar os garotos que precisam de sequência, né? Como é o caso do Fred Lippert, por exemplo, que tem apenas 18 anos. Né? A gente conseguiu oportunizar o Zé Guilherme como titular pela primeira vez, conseguiu dar sequência para o Ronaldo, goleiro, e também para o Arias, né? Lateral direito, que a gente precisava dessa sequência para eles dois também, né? O Arias voltando de lesão, o Ronaldo também, então foi um jogo bom em termos de oportunidade para esses caras que precisavam de minutagem, precisavam de ritmo de jogo, enfim. Acho que foi um jogo excelente nesse contexto. Recuperação de atletas, oportunizar a base, conseguir o triunfo, a classificação como o melhor, né, time da competição, a vantagem de decidir os jogos em casa, mas um chaveamento difícil, né? Um chaveamento muito difícil. Os 4 times da Série A estão do lado do Bahia, né? O Vitória, o 5º time, está do outro lado. Então a gente tem um chaveamento aí que tem Bahia e Fortaleza em uma das quartas de final. A outra quarta de final, Sport e Ceará. Do outro lado tem Vitória e Confiança, Ferroviário e a equipe do... Deixa eu confirmar aqui, porque me faltou só o outro time ali. Ferroviário contra... Ferroviário e... CSA, né? Então Vitória, Confiança, CSA e Ferroviário de um lado, Bahia, Fortaleza, Sport e Ceará do outro. Ficou uma chave muito boa pro Vitória, né? Que é o único time da Série A do lado esquerdo da chave, enquanto do lado direito a gente tem 4 times da primeira divisão, né, se enfrentando. O Bahia tem a vantagem de definir o jogo na Fonte Nova, né? Jogo único, jogo na Fonte Nova contra a equipe do Fortaleza. Se avançar, né, vencendo o jogo, a gente tem também a definição na semifinal na Fonte Nova em jogo único, e aí a depender do que aconteça, né, se o Bahia chegar no eventual final, a tendência é que vencendo os jogos o Bahia, claro, seja o time que vai decidir a Copa do Nordeste com o jogo de volta na Fonte Nova. Pra quem não sabe, regulamento, quarta de final, jogo único, semifinal, jogo único, final, 2 jogos com a volta no mando, né, do time que teve a melhor campanha. Até então, nesse momento, é o Sport Clube Bahia, tá? Agora é descansar, o Bahia folga neste domingo, né? O Bahia não faz nenhum tipo de atividade neste domingo, folga, né, para todo o elenco, e na segunda-feira o Bahia se representa para poder treinar, né, e se preparar para esse grande jogo contra a equipe do Bragantino, que será o último jogo do Bahia antes da parada para o Mundial de Clubes. O Bahia se representa na segunda, né? Treina segunda, terça, quarta, viaja na tarde de quarta-feira e na quinta-feira joga contra a equipe do Bragantino em Bragança Paulista para poder tentar finalizar essa primeira parte da temporada antes do Mundial de Clubes dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Jogo duríssimo, duríssimo. O Bragantino está na parte de cima da tabela, assim como o Bahia. Vai ser um jogo muito equilibrado, um jogo que a gente vai ter que errar o mínimo possível. E acho que o Rogério fez bem em preservar a maioria dos jogadores, né? Em preservar a maioria dos nossos atletas ditos titulares, né? Os nossos principais atletas, para que a gente possa chegar inteiro nesse jogo contra a equipe do Bragantino. O Bahia hoje fez o seu 43º jogo na temporada, são muitos jogos e essa parada vai ser positiva sem dúvida nenhuma, né? Apesar de ficar um tempo sem jogo, né? Isso é ruim, eu particularmente não gosto de tanto tempo assim sem jogos, mas eu acho que a gente vai ter aí um período bom em termos de preparação, né? De recuperação de jogadores, né? Em termos de recondicionamento de atletas e também, por que não, né? Já focar no mercado da bola, já focar em possíveis contratações e reforços pra gente, sem dúvida nenhuma, chegar ainda mais forte no retorno do Mundial. De maneira geral, tô feliz
Tô contente com a atuação. Foi um treino de luxo na Fonte Nova, na minha humilde opinião. Até fiz esse comentário também pro GE, né? Que eu achei um treino de luxo. O Bahia fez o feijão com arroz, jogou pro gasto, fez um jogo bom, né? Dentro da medida do contexto, dentro da medida do possível e do contexto. E conseguimos vencer o Náutico sem grandes sustos. Teve o susto do 1x0 que a gente sai atrás, né, do placar, mas depois o Bahia foi absoluto, fez 3 gols, teve mais 2 gols anulados e poderia até golear o Náutico se tivesse um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de calma, né, no momento de tomar as melhores decisões em campo. Mas claro, com muito menino em campo, é normal também que as decisões elas não sejam as melhores. Partidaço do Acevedo, no meu modo de ver. Partida boa do Nestor, partida boa do Cauli, né? Partida boa do Ademir quando entra no segundo tempo, né? Faz um salseiro e tudo mais. Pelo lado direito, que é a especialidade dele, né? Partida boa do Zé Guilherme, partida boa do Gabriel Xavier também, seguro pra caramba na defesa, né? Acho que o Arias também fez um jogo de muita segurança, subindo pouco, né? Apoiando pouco, ele fez um papel mais de terceiro homem ali no momento da construção. O Rogério soltou mais o Zé Guilherme, então o Arias ficou um pouco mais preso do lado direito, mas também fez um jogo muito seguro. Acho que o Ronaldo também, quando foi exigido no segundo tempo, deu conta do recado, né? Saiu bem ali em cruzamentos, né? Então acho que a gente fez um jogo, num contexto geral, agradável, interessante, né? Foi um jogo de um bom entretenimento para uma tarde e noite de sábado na Arena Fonte Nova. Agora comemorar, descansar. Quinta-feira tem mais contra o Bragantino, mas eu queria deixar só uma mensagem de reflexão. Galera, a base, ela não é feita somente para craques. Quando a gente fala de futebol de base, é natural que as pessoas já pensem em Neymar, Hendrick, Estevão, jogadores que realmente são completamente fora da curva. Só que a base ela também é feita para você ter jogadores úteis, né? Claro que se surgir um cara que é o suprassumo, se surgir um cara que é a estrela gigantesca, excelente. Mas a base não serve só para isso, né? Tem jogadores como Juan Pablo, Jota, Thiago, que hoje foi muito bem, acho que podem suprir, né? Eventuais necessidades. Claro, a gente precisa contratar sim, precisa ir ao mercado, mas a base serve para isso, para suplantar, né, o elenco principal. Então, deixa essa reflexão, faça esse pequeno desabafo, porque eu lembro muito bem, né, no início da temporada, em jogos que a gente viu com o Sub-20, né, a quantidade de críticas, né, que a torcida faz, e críticas muito pesadas, sem levar em consideração os contextos, sem levar em consideração a idade dessa garotada, né, sem lembrar que Juan Pablo tem 16 anos, que Fred Lippert tem 18, que o Thiago tem 20, que o Jota tem 21. Então tem muitos garotos jovens do Bahia que estão, obviamente, nesse grupo principal e que precisam, claro, ser oportunizados. O Rogério fez isso, para quem reclama, né, de falta de oportunidade hoje. Hoje foi um prato cheio para elogiar o Rogério, porque o Rogério oportunizou como titular vários jogadores, oportunizou também no banco de reservas, trazendo jogadores para poder atuar, como o Juan Pablo e o Jota. Então, eu acho que hoje foi um jogo interessante para ver a base mais uma vez, né? Um jogo que a gente conseguiu vencer e um jogo para deixar essa reflexão na torcida que há 3, 4, 5 meses atrás estava criticando o Thiago, mandando o Thiago ir fazer o Enem e fazer um curso no Senai, e hoje o Thiago decide o jogo, faz a virada contra o Náutico com 2 gols na Fonte Nova. Tamo junto, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, confere aqui embaixo o botãozinho de inscrever-se, deixa o likezão para fortalecer nosso trabalho também, e claro, comenta o que é que você achou do jogo e também comenta o que você achou dos meus comentários. Ah, Leiro, eu concordo com você nisso, deixa aqui. Leiro, você é maluco, eu discordo de tudo, deixa aqui também. Vamos debater, vamos entrar aqui nesse debate no chat também, né, nos comentários, melhor dizendo, que é super bacana. Eu tenho respondido muitos comentários da galera aqui no nosso novo canal, beleza? Tamo junto, forte abraço, bora Bahia!